Entrevista do dia. Bom, essa semana a gente acompanhou uma reviravolta na cidade por causa de um furto que aconteceu na Avenida Francisco Lacerda de Aguiar, uma rua de casas grandes, de casas nobres e de casas tradicionais aqui na cidade. O fato é que o furto à residência só foi descoberto pela polícia no dia 19 de janeiro, porque vizinhos encontraram na garagem da casa uma trouxa com sapatos e comunicaram à dona da residência. Mesmo a casa tendo vizinhos, mesmo a rua tendo vigia, ninguém viu e ninguém ouviu nada. Várias buscas na cidade foram feitas, a Polícia Civil encontrou muitos objetos em bocas de fumo ou com pessoas que compraram aí os objetos. Sabendo dessas pessoas, a polícia chegou aí até os supostos autores do crime. 4 homens maiores e um menor confessaram o crime, confessaram que furtaram a casa e disseram mais em depoimento. Entraram várias vezes na residência e chegaram a apontar outras pessoas, até de Cachoeiro, envolvidas no crime. Os bandidos reviraram a casa inteira, roubaram de tudo, um prejuízo aí de cerca de R$50 mil. Só para vocês terem uma ideia, até sabonete eles levaram da casa. Na terça-feira, a Polícia Civil encaminhou 15 pessoas para a delegacia, sendo que 11 tiveram envolvimento real com o furto e também com a receptação, a compra de objetos roubados, furtados, né? Uma multidão ficou na porta da delegacia acompanhando o trabalho aí dos policiais. A demora na chegada dos mandados para os envolvidos no furto e a liberação dos 5 levou revolta para quem estava ali em frente à delegacia. Teve bate-boca, teve ameaça, muita confusão na porta da delegacia. No balanço do dia dos 11, apenas um se manteve preso. 5 foram liberados pela falta de mandado judicial, né? 5 foram presos em flagrância, 5 que foram presos em flagrância por receptação pagaram a fiança e foram liberados. Apenas um seguiu aí para o CDP porque não teve dinheiro para pagar a fiança. Ontem eu conversei um pouco com a delegada de Iguaçu, Edilma de Oliveira, e ela falou mais sobre essa história, sobre o que de fato aconteceu nessa semana. Andressa, desde segunda-feira, né, que a vítima veio aqui, fez o boletim de ocorrência, noticiou o crime, os investigadores estavam realizando diligências e, por meio até mesmo de denúncias anônimas, chegamos a alguns suspeitos. Então, as pessoas que foram conduzidas para essa delegacia prestaram depoimento e 5 delas confessaram a autoria do furto, dentre eles um menor, de 16 anos. Diante desse depoimento e da confissão do furto, qualificado porque foi mediante o concurso de mais de 2 pessoas, foi feito um pedido pela representação da prisão preventiva de todos os acusados. E, dentro dessas pessoas, 6 delas foram presas em flagrante por receptação, porque eles foram encontrados na posse dos produtos provenientes do furto, que foram reconhecidos pela vítima. E a gente viu aí nesses objetos, muitos objetos, a gente viu eletrodomésticos, sapatos, joias, muito já foi recuperado, a polícia já recuperou grande parte desse material? Uma boa parte foi recuperada, só que ainda falta bastante coisa, muitas joias, os computadores, então falta muita coisa ainda a ser recuperada. Só que as coisas que foram recuperadas, até mesmo de posse dessas pessoas que foram autuadas, foram entregues à vítima. E aí a polícia vai continuar essa investigação? Foi instaurado inquérito policial para a continuação, né, das diligências e apuração do furto. E os que foram autuados em prisão em flagrante por receptação vão responder, né, pelo artigo 180, porque é crime adquirir produto proveniente de furto. E a pena é a mesma do furto, então é tão grave quanto. E a sociedade ela não compreende, ela acha que não é crime. Mesmo adquirindo uma coisa irrisória, sabendo que é produto de crime, configura o ilícito. E aí ontem, por volta aí dessa ação toda da polícia, começou por volta das 3 da tarde, por volta das 8 da noite, os acusados pelo furto foram liberados. Por que eles foram liberados se a polícia pediu aí a prisão deles? Então, depois que foi feito o pedido pela prisão preventiva, ficamos aguardando aqui na delegacia até aproximadamente umas 9 horas da noite. E tivemos informações que o mandado não ia sair na data de ontem à noite.
Então, eu não estava de posse do mandado de prisão, eles não estavam presos em flagrante, porque o furto ocorreu no domingo, então não tinha como, legalmente, mantê-los presos na delegacia. Eu não tive outra alternativa a não ser soltá-los. Mas eles não estavam presos pela Polícia Civil, eles prestaram depoimento, confessaram a autoria e como, devido à gravidade do fato, foi pedida a prisão. Como não foi concedida, pela lei, tinha que soltá-los. E aí houve um tumulto, chegou reforço da PM, vindo viaturas até de Alegre e de outros municípios. Houve um momento aí de tensão entre parentes e até curiosos que tomaram aí a porta da delegacia durante todo o dia. Após a liberação dos autores do furto, estavam na frente da delegacia familiares dos receptadores, amigos, então gerou uma revolta por parte dos familiares, porque os autores do furto foram liberados e os receptadores, ou seja, quem adquiriu o produto, não tinham pago a fiança ainda, então não tinham sido liberados e eles iam ser encaminhados para o presídio. Então gerou uma revolta, eles ficaram muito nervosos, ameaçaram até invadir a delegacia, foi necessário pedir apoio da Polícia Militar. E isso preocupa, você estava falando no início que o receptador ele é tão criminoso como o cara que furta, né? Porque ele comete o crime também. A sociedade precisa entender para não estimular esses furtos que está acontecendo, porque teve o da casa na segunda, descoberto na segunda, teve mais um furto também a um trailer nessa madrugada de terça-feira. Então os furtos estão acontecendo no Iguaçuí, você tem gente comprando essa mercadoria. Então, o crime de receptação previsto no artigo 180, a pena é de 1 a 4 anos, que é o mesmo do furto. Então, as pessoas elas não conseguem entender que você adquirir produto proveniente de um crime, de ato ilícito, é crime também. E a pessoa vai ser presa em flagrante, se for encontrada na posse daquele bem. E foi o que ocorreu com essas 6 pessoas que foram trazidas para a delegacia. Com todas elas foram encontrados produtos do furto que foram reconhecidos pela vítima. Então, o crime de receptação é muito grave, porque a pessoa furta, ela vai passar para alguém, ela vai vender para alguém. E tendo pessoas para adquirir, para comprar, vai estimular a prática do furto, que é o que vem ocorrendo aqui em Iguaçuí. Pois é, 2 horas depois da nossa entrevista, por volta aí das 5 da tarde, uma mudança nessa história. A Polícia Civil de Iguaçuí voltou a prender os 5 suspeitos de praticarem furto. A Justiça expediu aí o mandado de prisão na tarde de ontem. As prisões aconteceram às 5 da tarde. Os 4 maiores foram encaminhados aí para o Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro e o menor foi encaminhado aí para internação. Segundo a assessoria de comunicação do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, os mandados de prisão foram expedidos para que os acusados respondam ao inquérito presos. Sobre a demora, a assessoria informou que o pedido havia sido entregue após o expediente do juiz na última terça-feira e por isso que faltou aí essa situação da prisão, de manter a prisão na terça-feira, o que gerou esse tumulto. De acordo com a delegada de Iguaçuí, ela reforça que os suspeitos foram enquadrados por furto qualificado, já que teve atuação de mais de 2 pessoas e também os envolvidos destruíram o patrimônio, porque para acessar a casa eles conseguiram serrar uma janela, quebraram a janela para ter acesso aí à casa e cometeu furto. Bom, eu perguntei na comunidade Boca do Trombone, também no site da rádio, o que as pessoas estavam achando dessa situação de criminalidade em Iguaçuí, qual o crime pior, se é furto ou receptação, porque ficou o tempo todo nessa polêmica essa semana em Iguaçuí, e eu quero ouvir das pessoas. Alguns comentários eu vou ler aqui agora, que as pessoas participaram. O Gabriel Azevedo Alves de Souza diz: sem receptação não há furto, a pena tem que ser a mesma. Essa é a opinião do Gabriel. A Silvia Sintra, ela diz: acho que está demais ambos os crimes, pois um vem com o outro. Iguaçuí é muito pequena para que já fique dessa forma. Tem que ser analisado e achar uma solução rápida antes que seja tarde demais. Não há como mais dar conta dessa criminalidade na cidade. O Igor
Cortes de Almeida diz que esses crimes de furto provavelmente estão ligados ao tráfico de drogas. Eles roubam para conseguir dinheiro para sustentar o vício. Enquanto houver drogas, vai continuar os furtos. Essa é a opinião do Igor. O Luiz Antônio Souza Nunes diz: se os ladrões são de menor, prende os receptadores que são de maior. E fim de papo. Foi o que Luiz Antônio Souza disse. A Vânia diz que a polícia faz a parte dela, corre atrás do bandido e logo logo estão soltos. Essa é a opinião da Vânia. Muita gente aqui deixou sua opinião no site, né? Falando um pouquinho dessa situação, o pessoal tem participado. O Suedan Freitas disse que bandido tem em todo lugar, cidade pequena ou nas grandes. O grande responsável é a própria justiça do nosso país, que falha ladrão e ponto final. Acha que ainda existe um país que pune com muitas severidade, que quem rouba não dá mole, pois só punindo que se corrige. De outro modo, a sociedade num todo fica refém o alheio. Onde vamos parar? Só Deus é quem sabe. Foi o que o desabafo aí do Suedan. O Cristiano Machado, ele diz aí: quero parabenizar a juíza por ter ouvido os clamores da sociedade de bem, pois não podemos aceitar mais essa criminalidade que está batendo a porta da sociedade, tirando o sossego e a paz do povo. Foi o que Cristiano disse, até por conta dessa reviravolta aí no caso. O Marcos Lessa, ele diz que a lei é fraca, a Constituição é falha e a justiça é lenta. Este país é conivente aos criminosos e propício, é apropriado aí para cometer crime, seja qual crime for. Bom, esses foram os comentários aí que os internautas fizeram na página da comunidade Boca do Trombone, que tem discutido muitas situações na cidade. Aqui na nossa página da rádio, a Alvimar Araújo disse que essa situação toda é uma falta de respeito com a população de Iguaçuí, ter solto essas pessoas que são iguais quem furtou como quem comprou. Não tem como confiar na justiça brasileira. Os policiais prendem seus superiores, soltam. Então, para que pegaram essas pessoas? É o desabafo aí da Alvimara. Bom, bacana essa participação de todo mundo. Acho que a gente tem que estar aí mostrando o que a comunidade está achando dessa situação. Na madrugada de terça-feira, a gente falou isso ontem, teve um furto a um trailer no Parque de Exposições. Então os furtos estão acontecendo e podem ser até maiores, porque muita gente está viajando, muita gente está na praia. Então a gente não sabe como está a proteção na casa dessas pessoas. Então a dica fica de olho. Se você está na sua rua, sabe que seu vizinho está viajando, fica de olho para ver se tem alguma coisa estranha, chama a polícia, entre em contato e denuncie. Denúncia anônima, tem o 190, tem o 181, todo mundo pode fazer a sua parte para buscar realmente uma sociedade melhor, uma sociedade aí menos injusta.